Em um mundo cada vez mais digitalizado, o papel ainda é uma importante forma de se comunicar, seja para campanhas publicitárias, para a impressão de jornais, de livros, de revistas, ou mesmo para fazer as próprias anotações. O papel é indispensável no dia a dia e no mercado. Sem contar que, quando se fala de sustentabilidade, ele é um importante substituto também ao plástico. No programa de hoje vamos conferir maneiras de investir no mercado de papel, como inovar, como driblar os desafios do setor, como usar a arte para criar um negócio. Repórter Empreender começa agora. Ela nasceu aproximadamente há 2 anos com pesquisa. Na verdade, era uma insatisfação minha, um desconforto de ver muito plástico no mercado e pelo meu histórico de vida, que eu sempre trabalhei com papel, eu estava buscando alguma alternativa inovadora para o papel. Então eu comecei a pesquisar um substituto para o plástico. Na verdade, neste caso, o plástico bolha especificamente. E aí eu encontrei uma solução e dessa solução eu comecei a criar e pensar no nome da Embala, da empresa no caso, e foi dado o nome de Embala, que ela tem duplo significado. Primeiro, óbvio, que é embalar, e o segundo, que é embalar o seu negócio, né? Fazer o seu negócio crescer. Então a gente tem um foco muito voltado para o cliente, daí o motivo de Embala. Então a Embala nasce com um produto inovador para o mercado, apesar de falar de um produto que é papel. O papel foi criado há muitos anos, há mais de 1000 anos. Nós estamos falando da época dos egípcios, faraós, etc. Então a gente precisava muito dessa inovação. E eu sou uma pessoa que busco muito isso. Então a Embala vem de encontro a uma necessidade, é uma inovação mais do que tudo. E hoje ela é uma empresa que dá soluções de embalagem de papel, única e exclusivamente de papel, para as empresas do mercado, clientes, consumidores finais, B2B, B2C. Estamos querendo ver se a gente apresenta isso no B2G também. Hoje nós temos basicamente 3 produtos. Um deles é o Buzz, que é o papel colmeia. É um papel que sim veio substituir o plástico bolha, e no meio do caminho nós descobrimos que ele tem várias outras aplicações, como decorativas, como preenchedoras de caixa, fundo de cesta, quer dizer, para substituir a palha de madeira. Então tem bastante coisa. Então esse é o nosso carro-chefe, é o nosso carro inovador. E veio também, nós criamos também um outro produto que chama Kipo. É um produto que veio para ocupar o espaço do isopor dentro das caixas de e-commerce. Então quando você tem uma caixa, ela tem o seu produto dentro da caixa, fica vazio, a gente consegue ocupar esse espaço com papel, papel para preenchedor, para preenchimento, que substitui o isopor e outras formas também. Então é um produto que também substitui, uma apresentação bacana para o produto. E o terceiro produto que nós estamos criando, que já existe no mercado, é o envelope de e-commerce. É um envelope vai e vem. Ele é um envelope que pode ser muito utilizado para as indústrias para os e-commerce de confecção. Pelo fato de você não gostar, você poder retornar no mesmo envelope. Ele é um substituto do envelope de segurança. Envelope de plástico também, a gente tem um papel. Qual é a importância do papel hoje, né? O papel hoje, ele começou a ter uma relevância muito grande no nosso dia a dia, principalmente por causa de um contexto pré-pandemia, né, onde a gente já estava tendo uma conscientização da utilização do plástico. E o plástico, de certa forma, ao longo do tempo, ele veio substituindo o papel na indústria de embalagens. E quando a gente começou a ser, vamos dizer, anti-plástico,
a gente olhou para o mercado e observou que qual seria a outra alternativa, né, para fazer embalagens. E no passado, nossos avós, os nossos bisavós viveram isso. Na época deles não tinha plástico, então todas as embalagens praticamente eram de papéis. Então a indústria olhou para esse passado, para esse contexto e falou, vamos tentar reintroduzir ele. Quando a indústria olhou para o passado e trouxe isso à tona novamente, a gente teve um boom no mercado de celulose, né? Porque as pessoas começaram a parar de usar o plástico para usar embalagens de papel. Não só porque a gente teve essa demanda do antiplástico, mas também por causa da pandemia, que ela intensificou essa necessidade de materiais descartáveis no nosso dia a dia, para poder ter uma segurança, né? Uma segurança frente à disseminação da doença do Covid. Então, quando a gente reintroduziu o papel como uma forma de embalagem mais correta e mais, vamos dizer assim, propícia, né, para também se evitar essa questão da salubridade da comunidade do ponto de vista do Covid, a gente teve um boom no mercado de celulose. E hoje em dia a gente pode ver que esse boom traz grandes oportunidades dentro de negócios, do empreendedorismo e do nosso dia a dia também. Dentro do contexto da pandemia, e a gente acabou tendo uma virada de comportamento da sociedade, onde as pessoas começaram a demandar mais serviços de delivery. E dentro desses serviços de delivery, você tem uma necessidade de embalagens, né, de trazer esse produto de uma forma segura até o seu cliente, mostrar para o seu cliente que aquele produto não foi violado, né, durante o transporte. E aí, dentro de toda essa logística e com aquele sentimento antiplástico que a gente veio desenvolvendo até mesmo antes da pandemia, veio a embalagem do papel com essa grande importância. Então, não só a pandemia trouxe essa questão da utilização de descartáveis, né, de uma forma mais intensa, mas também de embalagens pelo fato da grande demanda por deliveries. E os deliveries, na sua grande maioria, hoje em dia eles se utilizam de embalagens de papel, né? Acredito eu que tanto do ponto de vista de armazenamento, né, que as embalagens de papel elas vão trazer um volume de armazenamento menor do que embalagens plásticas no geral, porque elas vêm dobradas e dependendo da embalagem plástica do delivery em si que a gente está pensando, são geralmente embalagens mais volumosas. Então, não só do ponto de vista dele ser mais sustentável, mas dentro do seu processo de estocagem, o papel às vezes ele pode até se tornar um amigo seu, né, dentro do seu processo de fornecimento, de delivery, né? E junto com isso, trazendo essa vantagem econômica e logística, você também embute aí uma questão ambiental, né, vamos dizer assim. O papel, hoje, ele substitui muito o plástico bolha. Eu consigo enumerar algumas vantagens dele. Primeiro, nós vamos falar em espaço. Segundo, a questão da praticidade de você utilizar o produto. A terceira é você ter uma agilidade maior, né? Além da praticidade, uma agilidade maior na embalagem do produto. A segurança é igual, com menos utilização. Então, além de tudo, ele é mais eficaz. E, além de tudo, nós estamos comparando o plástico com o papel, que a gente sabe o que acontece no mercado com o plástico, a história da biodegradabilidade. Ele é compostável, o fato dele ser de origens naturais, ele é compostável como qualquer alimento. A diferença é que ele demora um pouco mais, porque ele não é um alimento, ele se composta por mais tempo. Então, em termos de custo, hoje, quando você compara metro por metro, o custo do plástico bolha ainda é inferior. Mas, num exemplo, nós tivemos um cliente de uma grande rede de utensílios domésticos, eles substituíram o plástico bolha nas lojas, justamente entendendo que eles tiraram a fita plástica, a fita adesiva, eles utilizaram menos material, eles tiveram mais agilidade no processo. E fora o espaço de uma loja, quando você põe isso em metro quadrado, você transforma essa área de venda, essa área de armazenagem, perdão, em área de venda. Então acaba sendo muito mais econômico do que você comparar preço por preço.
e a finalidade é exatamente igual. Então o papel ele realmente substitui o plástico folha nesse caso. Uma vez que eu achei esse produto, que eu descobri que existia um produto substituto, eu fui atrás de conseguir alguma coisa, alguma imagem ou uma amostra para eu poder desenvolver as ferramentas nacionalmente. Já existia esse produto fora do Brasil, então eu trouxe para o país, fui atrás de pesquisa e todo o conhecimento que eu tenho com desenvolvimento de faca, com matéria-prima, que a minha história toda é voltada no papel, eu consegui criar uma ferramenta nacional onde a gente aplicou toda a tecnologia no produto. Então, hoje a gente consegue dizer que é um produto nacional, com tecnologia brasileira, fabricado nacional, então hoje ele é 100% brasileiro. Nós tivemos apoio de vários parceiros e desenhistas de faca, desenhistas de projeto, projetistas de engenheiro, foi uma coisa a várias mãos e conseguimos pôr de pé a realização desse projeto. Então hoje ele está funcionando e nós estamos em plena expansão. A ideia, inclusive, é a gente multiplicar isso muito em breve, até por conta do crescimento e aceitação do produto. O projeto ele nasceu na internet durante a pandemia, inclusive, com essa loucura que o mundo passou. Eu comecei a pesquisar e prestar atenção que realmente o ser humano precisa de coisas melhores, né, mais ecológicas, mais sustentáveis, mais racionais. Então foi muita pesquisa, troca de e-mail, fornecedores brasileiros, fornecedores internacionais. Eu acredito que foi quase um semestre de pesquisa intensa. Depois viemos para um laboratório aqui dentro da empresa, começamos a criar isso para a gente conseguir ter esse produto há praticamente 1 ano sendo produzido e fabricado no Brasil. Bom, hoje em dia o que está em alta, né, é o termo ESG. Então, o ESG, quando você se torna uma empresa mais sustentável em busca do ESG, né, que é governança, ambiente e sociedade, quando você consegue atingir esse equilíbrio dentro do seu empreendimento, você acaba tendo acesso a linhas de crédito que, se você não fosse uma empresa direcionada para o ESG, você não conseguiria. Então, eu acho que o principal benefício de você, hoje em dia, do ponto de vista do empreendedorismo e do mercado, de você ser ESG, é você conseguir acesso a créditos, né, a linha de créditos e a aportes financeiros maiores dentro de bancos de desenvolvimento, bancos internacionais, ou até mesmo bancos de desenvolvimento locais, como, por exemplo, o Banco Nordeste e outros bancos que a gente tem aqui no Brasil. O microempreendedor, como um primeiro passo para se tornar mais sustentável, ele pode começar a olhar para os bens de consumo. O que ele compra, né? Dentro da lista de compras que ele tem no seu dia a dia, o que ele compra? O que ele pode substituir o plástico pelo papel, né? E dentro dessa análise, ele introduzindo o papel dentro do seu empreendimento, tanto na substituição dos copos plásticos que todas as empresas têm, né? Não só para os seus colaboradores, mas para as pessoas que visitam a sua empresa para participar de reuniões, fechar negócios. Isso torna o seu empreendimento mais sustentável do ponto de vista de que você está utilizando uma matéria que vai ser degradada lá na frente, ao invés de uma matéria que não é degradável, né? Hoje em dia a gente tem plásticos que são degradáveis, mas ainda, no meu ponto de vista, você introduzir essas embalagens de papel, né, ao invés de embalagens plásticas, sempre vai tornar o seu empreendimento mais sustentável, né, do ponto de vista de destinação final do seu resíduo. Todos os produtos da Embala hoje são biodegradáveis, são fabricados somente em papel. A gente evita ao máximo a utilização do plástico por filosofia da empresa. A gente entende que o plástico muitas vezes é muito mais eficiente do que o papel e mesmo assim a gente procura não utilizar.
Então as nossas matérias-primas são todas de origem vegetal, ou seja, podem ser recicladas, são recicláveis, são biodegradáveis. Isso é o papel. Nós não aplicamos nenhum tipo de revestimento. As nossas fitas adesivas são todas de papel, são fitas gomadas. Então, assim, nós privilegiamos sempre o papel, sempre os materiais biodegradáveis. O papel, como conhecemos hoje, feito da celulose, foi inventado na China no ano 105 d.C. Mas você sabe como é produzido esse material? Um papel ele pode ser produzido de duas formas. Ele pode ser um papel bruto, né, que seria o papel que a gente conhece, um A4 branco, né, ou ele pode ser um papel reciclado, que demandam logísticas diferentes. Então essas são as duas formas da gente poder produzir um papel e a forma que você vai produzir esse papel pode influenciar um pouco nos fatores que você tem que levar em consideração dentro do seu negócio. O papel tradicional, geralmente ele é produzido através da celulose de material lenhoso. De forma geral, as fábricas produtoras de papel estabelecem florestas no próprio terreno da fábrica, né, do local de produção, para poder aliviar um pouco na questão dos custos de logística, de transporte. E esse papel, depois do corte, ele é levado para dentro do processo industrial da fábrica, onde lá ele passa por pequenos processos, onde ele é beneficiado até que ele chegue do ponto de vista do papel que a gente recebe na nossa casa. Aí o papel reciclado, ele já é um pouco mais complicado do ponto de vista logístico, porque, como eu disse anteriormente, o papel tradicional ele se utiliza de uma matéria-prima que vem do seu próprio terreno, então ele minimiza essas questões de grandes distâncias de transporte. Quando a gente fala do papel reciclado, a matéria-prima vem de forma geral dos centros urbanos. Então, a fábrica vai estar provavelmente no lugar mais afastado dos centros urbanos. Essa fábrica vai ter que ir nesses locais onde estão tendo a correta separação do papel para poder ser utilizado na fábrica de reciclagem. Esse papel vai ser direcionado um retorno para essa fábrica. Lá, quando chegar na fábrica, ele vai tentar fazer uma separação daqueles papéis que estão com uma qualidade boa para serem reutilizados para a fabricação do papel. Esse papel é lavado, ele passa por alguns outros processos de beneficiamento, até que ele vira o nosso papel reciclado. Então, não necessariamente o papel reciclado ele vai ser mais sustentável que o papel tradicional. Isso depende muito da localização de onde está vindo a matéria-prima desse papel reciclado em comparação ao papel tradicional da região que está demandando isso. O papel de madeira reflorestada, no geral, ele advém de uma área que foi restaurada para a produção de madeira para celulose. As espécies mais utilizadas para a produção de celulose é o pinus e o eucalipto. Então, um papel da madeira reflorestada, ele é simplesmente uma oportunidade que a indústria do papel viu numa área que poderia ser restaurada e onde ele poderia produzir a sua matéria-prima para trazer para dentro da fábrica. Ao invés dele ter que desmatar para plantar, ele já pega uma área desmatada, refloresta ela para tornar ela uma área produtiva. É de origem de reflorestamento. Então toda a celulose é de madeira reflorestada, o papel que é feito da celulose é certificado FSC e a gente tem total segurança que a matéria-prima utilizada hoje na empresa é 100% certificada. A gente tem segurança disso, nós temos rastreamento, a cada nota fiscal a gente emite um certificado de compra, realmente validando o certificado do fornecedor. Então existe um controle interno muito rigoroso em cima disso, porque realmente nós estamos certificando a empresa esse ano, inclusive na cadeia, que é o FSC, por justamente julgar que é importante fazer parte desse ciclo e dessa cadeia, para a gente não correr risco de comprar matéria-prima que não seja de origem reflorestada.
setor papeleiro, ele é um setor maduro, é um setor muito antigo no país, com pouca inovação. Apesar da gente ser o maior produtor de fibra virgem do mundo, de celulose, a indústria papeleira ela não andou na mesma velocidade, porque não é um produto altamente rentável, que permita muito reinvestimento. São muitos desafios no meio do caminho. O valor agregado não comporta, às vezes, o reinvestimento que há necessidade, mas pelo fato desses todos os anos de minha carreira, eu consegui achar algumas fórmulas onde a gente navega relativamente tranquilo. Então, a nossa intenção é continuar sempre focado nos valores e não no produto, né? Quando eu digo no produto, não vou vender o papel para embalagem. Não, nós vamos vender o papel para embalagem que substitui o plástico, que tem como característica a substituição, que na verdade ele pode ser concorrente ou não, quer dizer, a gente pode interpretar como quiser, mas sim vender um serviço, vender uma técnica de embalagem, vender uma filosofia, vender alguma coisa extra que só o papel. Então essa é a filosofia da Embala, é onde a gente está perseguindo e, graças a Deus, graças ao trabalho, tendo bastante sucesso aí. No próximo bloco, vamos conhecer mais uma opção de empreendedorismo com papel: as gráficas. Repórter Empreender volta já já. Com o período de campanhas eleitorais em 2022, o mercado de gráficas registrou um aumento de 68,5% nas receitas. O dado é da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, a Abigraf. Mesmo com o avanço do mundo digital, o papel ainda é uma importante ferramenta de comunicação. A Gráfica foi fundada em 1993 por dois sócios, o Sr. Isidro e a Dona Clelma, com o sonho de transformar uma empresa familiar no sentido amplo da palavra e entrar dentro do ramo gráfico, trazendo excelência e o melhor do serviço que puder oferecer dentro do mercado gráfico. Então, com muita luta, eles conseguiram, foram alavancando dentro do ramo gráfico, crescendo, adquirindo novos maquinários, ampliando dentro do mercado e se tornando expressivo diante dele. E sempre lidando com o sentido amplo da palavra familiar, então tratando tanto clientes como colaboradores, fornecedores, todos com muita ética, muito carinho e transformando tudo em uma grande família, assim que a gente mais ou menos se enxerga. E depois de alguns anos eu entrei junto também e estamos aí há 30 anos, esse ano nós completamos 30 anos de empresa e com muito orgulho a gente está lidando com o mercado, passando por todos os percalços que tivemos nos últimos anos e se estabelecendo no mercado gráfico de Brasília e atendendo também outras localidades, não só Brasília. Nós trabalhamos na linha editorial e promocional, então livros, revistas, jornais da linha editorial e do promocional, agendas, calendários, cartazes, panfletos, folheteria, tabloides, tudo isso e tudo ligado ao papel. Então, tudo que a gente fala de solução gráfica em termos de papel, a gente oferece dentro da gráfica. Nós somos uma gráfica offset digital, ou seja, a gente trabalha tanto com grandes tiragens quanto com pequenas tiragens. Dentro desse serviço em offset digital, nós tentamos oferecer as melhores soluções que o nosso cliente precisa. Com o advento da tecnologia, internet, etc., o mercado gráfico sofreu uma certa concorrência, E isso findou diminuindo um pouco o mercado gráfico. Mas tem um mercado que persiste forte, que é ligado ao editorial, livros, revistas, jornais. Esse mercado ainda resiste. E também embalagens, que nós também atuamos um pouco.
Então, apesar de toda essa concorrência da internet, da tecnologia, a gente viu que eles caminharam junto. E apesar de uma redução, mas muitas gráficas se especializaram e se modernizaram para atender essas demandas da forma como elas são apresentadas. Na verdade, o que aconteceu? Com a tecnologia, foi advinda do aspecto digital, a indústria gráfica findou absorvendo também essa tecnologia. Então, o que se viu na prática foi uma redução das tiragens. Por exemplo, a pessoa fazia 10 mil livros, passou a fazer 5 mil livros, ou até fazia 1.000, fazia 500. E, em função disso, houve a necessidade da indústria gráfica também ter no seu portfólio a parte digital para atender essas pequenas demandas. E a Positiva não fez diferente. Hoje a gente atende a demanda de 50 exemplares, 100 exemplares, que a gente compete muito, né, nesse aspecto. E o que ocorreu também foi com o advento da própria tecnologia na indústria gráfica, uma redução da tiragem, né, em que as máquinas offset, elas gastavam muito tempo para ser acertada e isso demandava um custo maior. Na tecnologia, esse tempo foi reduzido bastante e o offset hoje ele compete com o digital até de uma tiragem menor, como 250 exemplares, que era direto para digital, a offset compete. Então, houve essa mudança que facilitou também a adaptação da indústria gráfica como um todo. O mercado gráfico ele é bastante específico e tecnológico, né? Então exige uma dedicação muito grande dos empresários na formação de mão de obra e a gente tem contado com o SESI nesse aspecto, mas mesmo assim, por ser uma atividade bem tecnológica específica, a gente finda tendo a maioria dos funcionários sendo formado na própria empresa. E a gente não pode esquecer também da dificuldade do incentivo, né? A carga tributária é uma das dificuldades, né? Hoje ela já foi bem maior, mas ainda continua sendo, né? E a parte de investimento, porque os equipamentos gráficos da indústria gráfica têm um preço muito elevado. E como a gente tem pouco incentivo creditício para isso, ainda sendo uma dificuldade. Bom, no início era muito no boca a boca, né? Nós não tínhamos aí a comunicação pela internet, pelos sites, né? Era de visitações mesmo. Depois, com o nosso trabalho que foi sendo reconhecido, nós acabamos nos tornando referência e indicações. Hoje nós temos aí um trabalho feito pela equipe de atendimento, executivos de venda, e através dele nós trazemos algumas demandas interessantes, né? Nós atendemos aí também mercados de fora, que justamente pegando referência da Gráfica Positiva em Brasília, nós podemos trabalhar para fora também, São Paulo, Goiânia, regiões centro-oeste, principalmente. Hoje o nosso diferencial, a gente fala que a gente tem 3 pilares básicos, né? A logística, a agilidade e o atendimento. Na parte de agilidade, a gente trabalha, hoje os nossos clientes demandam serviços muito rápidos. Então a gente faz até a gente tem a gráfica rápida, que a gente chama de digital, e a gente faz a nossa offset se transformar numa gráfica rápida também. Então a gente atende isso com muita agilidade. E isso a gente tem muita segurança porque a gente tem colaboradores muito comprometidos diante da empresa. E a gente também trabalha em esquema de turnos, então a gente tem 2 turnos fixos,
podendo passar para 3 turnos caso haja necessidade e demanda. Então isso a gente garante que a gente entregue um serviço rápido, de qualidade e com um prazo ímpar para o nosso cliente. Dentro da logística, a gente faz entregas em todos os DF, entregas parciais e também a nível Brasil. Então a gente tem essa logística como diferencial e às vezes até armazenamento. Alguns clientes a gente faz o armazenamento, faz entregas parceladas, a gente trabalha de acordo da melhor forma que o cliente precisar para atender ele da melhor forma. E atendimento, a gente trabalha com atendimento consultivo. Ou seja, desde o início do processo, nosso pessoal, nossa equipe o executivo de vendas está junto, elaborando junto, criar o processo, fazendo os protótipos, quantos forem necessários para a gente poder ter o produto final que o cliente deseja. Então, como a área gráfica tem uma expertise técnica muito grande, então a gente trabalha fazendo esse acompanhamento, pegando na mão do cliente e fazendo todo esse acompanhamento até o produto final dele sair de acordo com o que de fato ele deseja, ele sonha, né? Que a gente fala que não só a gente lida com serviços, com papel, a gente lida muitas vezes com sonhos. São livros que são transformados, às vezes biografias, que é a história de uma vida que é transformada em papel, uma embalagem, um produto, aquilo ali são grandes sonhos, então a gente tem muito cuidado também de transformar isso para o nosso cliente. Hoje a Gráfica Positiva tem projetos, grandes projetos. Hoje nós estamos instalados numa sede própria aqui no setor gráfico e o nosso espaço já tem ficado pequeno, nosso espaço de produção. Nós temos uma área muito interessante, uma área administrativa e à medida que fomos crescendo, a nossa produção, o espaço da nossa produção ficou pequeno. Então a gente tem já um projeto de ampliar mais ainda o nosso parque gráfico, transferindo ele para o Skia, aqui no plano piloto, atendendo mais ainda o perfil dos nossos clientes. E as nossas perspectivas são as melhores. A gente acredita muito que o Brasil tem potencial, tem crescimento. Nós temos acompanhado as pesquisas na área gráfica, as livrarias voltaram a crescer, nós temos aí aberturas de novas livrarias, também de um aporte menor, mas se multiplicando, e as pesquisas mostram o crescimento do impresso, né, os livros impressos. E o mercado hoje de educação financeira, o mercado de literatura infantil tem crescido muito. Nós temos feito muitos trabalhos belíssimos, em que as tiragens têm aumentado e as variáveis também. Então, o nosso propósito para esse ano é investir. Nós investimos também em novos equipamentos esse ano e, como já foi dito, unindo também o impresso ao digital. Para abertura de franquias e expansão de negócios, a criação de produtos são uma boa ideia para se colocar de uma maneira mais consistente no mercado, no segmento de papel. As personalizações e criações com clientes que procuram serviço são um bom nicho de mercado. No próximo bloco, como empreender com papel no mercado artístico. O Repórter Empreender volta já já. O papel é matéria-prima indispensável na arte. Pintura, colagem, desenhos. Ele sempre foi um aliado da expressão artística. Vamos conhecer agora uma forma de empreender com o uso desse material tão versátil por meio de uma arte milenar, o origami. Nasceu em 2003. Esse ano eu tinha acabado de entrar na faculdade e só que a minha família estava passando por uma dificuldade financeira e eu precisava achar algum trabalho, alguma fonte de renda extra, alguma coisa para fazer. Só que a minha faculdade era integral, então para eu arrumar alguma coisa, seja meio período ou integral, não tinha condições. Foi então que eu conheci uma colega na faculdade, ela vendia brincos de origami.
E eu escutei ela comentar que aos finais de semana ela levava os brincos para serem vendidos numa feirinha. E aí que eu pensei, falei, nossa, que tal, né, utilizar, porque eu poderia fazer isso, né? Foi então que eu conversei com, na época era meu namorado, conversei com ele tinha vários livros de origami e a gente fazia, falou, que tal, vamos experimentar, e aí que nós começamos. Então nós começamos a fazer os brincos de origami em 2003, para oferecer e vender aos finais de semana na cidade onde a gente mora, e aos domingos, uma vez por mês, de domingo, numa associação japonesa que tem aqui, eles faziam yakisoba e tinha um espaço na lateral onde as pessoas poderiam comercializar, vender as coisinhas. E foi quando nós começamos, em maio daquele ano, em 2003, a levar pela primeira vez os brincos de origami lá. E começamos, vendemos para as pessoas que estavam lá, que foram comprar yakisoba, olharam e compraram, era novidade na época, era algo que a gente não via, né, as pessoas não conheciam. E durante aí esse processo da gente participar dessas feiras, desses eventos, nós fomos conhecendo mais expositores, gente que vendia roupa, gente que vendia calçado, e fizemos amizades, né? E aí eles começaram a nos oferecer, o que você acha de ir num evento que vai ter em tal cidade? O que você acha de levar seus... a gente nunca viu uma coisa de origami feito em tal feira, o que você acha? E aí a gente começou a percorrer, foi assim que a Amo Origami foi crescendo, levando para várias festas, vários eventos da cultura japonesa, ou às vezes festas também que não eram ligadas à cultura, e a gente vendia, e aí, porque assim, nessa época, não era uma época que tinha internet, então era a maneira da gente realmente divulgar o nosso trabalho, e foi assim que a Amo Origami foi crescendo ao longo de quase agora 20 anos. A Amo Origami oferece os produtos que começou a nossa história, né? Os brincos de origami. E aí, ao longo dos anos, a gente passou a fazer lembrancinhas, então, para diversas ocasiões, como aniversário, batizado, casamento, brindes empresariais e buquês de origami. Então, muitas noivas, nós já fizemos buquês para várias noivas, buquê de daminha, buquê para madrinha. E hoje o nosso carro-chefe são os produtos personalizados. E aí o principal produto hoje é o bonsai de tsurus, que é uma árvore feita com origamis nas pontas dos tsurus, os pássaros, que normalmente a gente faz para várias ocasiões, como bodas de papel, que é um ano de casamento. Então hoje o principal produto são esses bonsais, né? E a gente normalmente atribui um significado para eles. Então, um bonsai para bodas de ouro, então 50 tsurus para representar 50 anos juntos. Então a gente consegue aí nesse produto proporcionar realmente uma lembrança para uma determinada ocasião. Mesmo que o origami seja uma arte, né, totalmente feita em papel, a gente sempre procura utilizar, aplicar ele de uma maneira que ele tenha uma durabilidade maior. Então, no caso dos brincos, por exemplo, a gente impermeabiliza. Depois de dobrar o origami, a gente impermeabiliza, deixa o origami mais resistente a pequenas quantidades de água, mas lógico, a gente sempre lembra que não deixa de ser o papel. Mas a gente sempre procura colocar. Então, no caso desses bonsais que eu citei, existe a cúpula que acaba protegendo. A gente sempre procura utilizar uma composição que faça aquele origami durar mais tempo, ou a gente coloca, né? Então, no caso da redoma que vai proteger, então a gente sabe que vai dar uma durabilidade ali muito maior por estar dentro de uma cápsula. O papel é uma matéria-prima muito versátil, com possibilidade muito grande de adaptações, inclusive unindo outros materiais. Em embalagens artesanais você pode utilizar fitas, laços de decoração que personalizem isso e traduzam um pouco de uma exclusividade para o cliente. Brinquedos também, uma grande variedade de brinquedo. Entender bem o seu negócio e buscar fontes criativas
que convertam nisso são super válidas. Hoje a nossa principal maneira de divulgar os produtos é pelas redes sociais, né? Então a gente tem a loja online, mas a gente usa bastante as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. E também pelo WhatsApp a gente já tem uma clientela, né? Ao longo desses anos a gente foi construindo, então a gente tem lista de transmissão para a gente divulgar produtos novos ou alguma promoção, algo novo, a gente sempre envia para o WhatsApp. Então hoje eu diria que a principal maneira realmente é as redes sociais. Nos dias de hoje é imprescindível o uso das redes sociais, seja para captação de clientes ou para divulgação dos seus produtos ou serviços através dela. Interagir com seus clientes através das plataformas vai ajudar com que aumente seu negócio, com que você aumente o tempo de interação com eles e que você consiga divulgá-los com uma eficiência muito maior, de uma maneira às vezes até gratuita. Então isso são ferramentas que são muito usuais nos dias de hoje, muito frequentadas pelos clientes, seja de B2B ou seja com cliente direto, e são de importância para o negócio. A maior dificuldade em empreender com papel, eu diria que eu vou contar um pouco de como foi a experiência. Mas no passado, quando a gente surgiu em 2003, a gente sentia muito um preconceito. Muitas pessoas olhavam e falavam, mas é só um papel dobrado, mas vai estragar, vai molhar, vai estragar. Porque existia, acho que essa crença mesmo de que o origami é algo para criança, é um passatempo, mas não visto como uma arte, como algo que possa representar muito mais do que isso. Então, lá atrás a gente precisava muito explicar. Olha, isso aqui foi feito por uma pessoa, a pessoa dobrou, transformou, depois foi feita uma composição. Então a gente tinha que explicar bastante. Então tinha essa dificuldade de ficar explicando para a pessoa entender o que era aquela arte, para ela apreciar e comprar o produto. Isso, ao longo dos anos, a gente foi percebendo, pela disseminação hoje, o acesso mesmo ao conhecimento, isso foi modificando ao longo dos anos. Então hoje as pessoas entendem. Raramente a gente chega e mostra o produto e a pessoa não sabe o que é o origami, não sabe que aquilo é uma arte. As pessoas já olham, olha, é um origami. Então essa dificuldade a gente não tem hoje, mas hoje o que a gente enfrenta, talvez pelo imediatismo, né, e pela aceleração que todos nós vivemos, é de que as coisas são para, assim, no curto intervalo de tempo. Então chega clientes pra gente com projetos lindos, maravilhosos, mas num intervalo de tempo muito curto. E quando a gente pensa que nós vamos fazer cada origami um a um, né, a gente precisa de um prazo, a gente precisa de um tempo, isso demanda. E muitas das vezes o prazo que a gente precisa não atende o que o cliente necessita. E aí a gente precisa ou negociar, ou às vezes é um evento, então não tem como, né, ter um prazo maior. Então essa é a dificuldade de sempre explicar daí para esses clientes, para essas agências e falar, olha, numa próxima oportunidade, vamos trabalhar com prazo maior para que a gente consiga atender. E, então hoje administrar essa questão do tempo mesmo entre receber um projeto e conseguir concluir com o origami, com a arte, é a maior dificuldade que a gente tem. Os fornecedores da Amorigami são fabricantes de papéis especiais, papéis de vários tipos, gramaturas. A gente também tem como fornecedor importadoras, porque utilizamos papéis japoneses e coreanos, que são papéis de origami, assim como
lugares que vendem material de artesanato, porque a gente compõe várias coisas, então desde quadros, bonsais, então fitas para dar detalhe, então essa parte de armarinhos também, então artesanato, lugares que vendem materiais para fazer bijuteria, então são vários lugares que a gente tem hoje como fornecedor, porque a gente tem vários detalhes que vão enriquecendo aí a arte do origami. A Amo Origami usa papéis de fontes sustentáveis em alguns projetos, quando tem a demanda do cliente. Então a gente já utilizou papéis reciclados para fazer lembranças para um evento, uma ocasião. O cliente queria o origami com papel semente para que todos que recebessem aquele brinde pudessem depois plantar aquele origami. Conforme a demanda de cada cliente, a gente utiliza o papel daí reciclado, o papel semente. Já teve também clientes que pediu para a gente usar papel de revista, papel de livros. Então, sob a demanda realmente, depende de cada projeto, depende do que faz sentido para aquele cliente, a gente utiliza assim esses papéis de fontes reutilizáveis. Hoje em dia, a gente tem falado muito de sustentabilidade nos negócios e com o advento da pandemia, aumentou. Os consumidores procuram hoje mais por produtos mais sustentáveis e ecológicos. E as empresas e os consumidores estão muito antenados a isso. Grandes companhias procuram ter cada vez mais no seu portfólio de produtos que tenham, que sejam biodegradáveis, recicláveis ou que tenham uma pegada ecológica com redução de carbono mais eficientes. O papel é um produto muito importante nesse processo. Ele é um dos únicos produtos dessa cadeia de fornecimento que é biodegradável. Então, a partir do momento que você joga o papel no meio ambiente, ele tem uma decomposição média de 6 meses a 1 ano. Então, no meio ambiente, ele não causa um impacto tão grande quanto a maioria dos outros materiais. Quem já está no mercado do papel há tantos anos, tem dicas para quem quer empreender no setor. Eu gostaria de deixar algumas dicas ou conselhos ou troca de informação para quem está querendo empreender no setor. É um setor de muito desafio, mas eu acredito muito no futuro do papel. Eu entendo que nós estamos passando por uma transição positiva, buscando sempre fontes mais naturais, fontes mais nobres, que sejam substitutas e alinhadas com o nosso futuro. Então, nós temos que persistir muito, acho que essa é a dica do focar, persistir e cada vez mais especialidades. Então, quanto mais nicho e mais foco a gente tiver, o empreendedor tiver, acho que mais a chance dele ter sucesso nesse setor. É uma dica para quem quer empreender no ramo gráfico, além de muita força de vontade para poder cavucar os trabalhos que estão aí e fazer e atender o cliente da melhor forma. Eu acho que é isso, tratar o cliente de fato com a importância que ele tem. E não só isso, acho que no mercado que a gente tem hoje, alinhar tanto o digital quanto o impresso. Então tem diversas campanhas que a gente faz através de QR Code, realidade aumentada. Isso tudo são serviços que a gente consegue oferecer unindo os dois mundos. Unindo o site, rede social, hot site que tem, junto com o impresso. Então você linka esses dois. Hoje o impresso se tornou, como ele está raro, não é muitas pessoas que fazem, ele se tornou valioso diante da mão do cliente. Então quando o cliente pega uma revista, aquilo ali lhe transporta para o mundo digital e ele se sente valorizado. Então uma dica é fazer o link desses dois. Trabalhar tanto as campanhas que tem de publicidade ou até os editoriais também, nesses dois mundos, entre o impresso físico e o digital. A dica de ouro para empreender muito bem no segmento de papel é estar atento à versatilidade da matéria-prima, ter técnico sobre o produto. Isso é muito importante, pois assim você vai conseguir desenvolver projetos e produtos incríveis no mercado. Existe uma grande quantidade de designers de produtos feitos em papel no mundo. Entenda bem esse mercado, se especialize e tenha muito sucesso.
A dica que eu daria para quem quer começar a empreender no papel é: comece. Comece com o que você tem aí, com o que você já sabe. Então pegue o material que você tem em casa mesmo, folha de revista, boletos pagos, aqueles folhetinhos que chegam no mercado. Treine o origami, treine a dobradura, treine o passo a passo, para que você tenha cada vez mais um origami bem feito. Feito isso, compre um papel especial, algo papel que você goste, faça um modelo, coloque outros materiais, faça uma composição, tire foto, ofereça para amigos, familiares, coloque nas redes sociais, divulgue em grupos de WhatsApp, do condomínio, para que as pessoas conheçam que você faz aquilo. E aí coloque sempre também o que faz sentido para você, né? A sua arte, o seu toque, porque quando a gente pensa em arte, cada um coloca um pouco de si ali. Então, mesmo que a gente busque inspirações em outros lugares, em outros artistas, em outras referências, aquele trabalho vai ser único desde que você coloque você, né? Então, essa é a dica que eu dou. Faça aí de coração, que sempre dá certo.